Ok, muito boa tarde ou boa noite a todos, amados irmãos. Aqui estamos nós novamente para juntos ter mais um tempo com a palavra de Deus aberta. Que privilégio que nós temos de poder abrir a palavra de Deus e poder pensar com Deus, né? Cada um de nós, nascidos de novo, salvos pela graça de Deus, poder meditar com Deus neste ano de 2025 com a palavra. Uau! Sejam muito bem-vindos todos nessa aula de número 8. Hoje nós vamos falar sobre o batismo e a plenitude do Espírito Santo. O batismo e a plenitude do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo a todos, né? E vamos orar para nós iniciarmos essa aula de número 8, ok? Aula de número 8, vamos orar, ok? Precioso Pai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes, nós achegamos perante o Senhor nesse momento, para te louvar, te exaltar, te agradecer pelo privilégio que nós temos de sermos chamados filhos de Deus. Obrigado, Senhor, por cada aluno disponível para estudar sua palavra neste momento. Que o Senhor possa enchê-los com o teu Espírito. Que o Senhor possa trazer uma unção com do teu Espírito na sua palavra. Unge os corações, Espírito Santo. Nos instrui. Fale conosco, ministra nossas vidas neste momento. Vai de encontro à necessidade de cada um, Senhor. De cada um. Capacita, dá discernimento, dá ousadias, dá segurança, supre as necessidades. Ó Deus de Abraão, nosso Deus e Pai. Em nome de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes. Nós já agradecemos de antemão, porque sabemos em quem nós cremos e sabemos que o Senhor é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Aleluia. Amém. Olha, amados irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre o batismo e a plenitude do Espírito Santo, né? O batismo, nós já temos visto aqui vários pontos, né? Algumas perguntas de alguns irmãos, nós temos procurado respondê-las uma por uma. E o batismo com o Espírito Santo é uma experiência transformadora que capacita o crente ou aquele que é nascido de novo para o serviço. Enquanto a plenitude do Espírito, olha a diferença, né? A plenitude do Espírito Santo se refere a uma vida contínua, né? De enchimento e domínio do Espírito. O batismo é visto como a imersão inicial com o Espírito Santo, no momento que a pessoa nasce de novo. Ela é batizada pelo Espírito Santo, ela é selada pelo Espírito Santo. Imagina, você e eu, nós, homens e mulheres, pecadores, que de acordo com Efésios capítulo 2, versículo 12, nós estávamos sem Deus e sem esperança no mundo. Nós estávamos entregues à perdição completa, à morte eterna. Mas Deus nos amou de tal maneira e deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Nós que estávamos longe, sem Deus, sem esperança, Deus nos viu de longe e se aproximou de nós mediante a cruz do Calvário, a obra consumada. Lá em Jeremias 31, versículo 3 e 4, versículo 1 a 3, perdão, Jeremias 31, quando Deus diz que viu o seu povo Israel na Babilônia, e o amou com amor eterno, e o amor e o atraiu com amor eterno, atraiu até eles com amor eterno. Ali, naquele momento de Jeremias 31, os judeus estavam na Babilônia, estavam adorando ídolos,
estava adorando ídolos, estava longe da terra prometida, estava longe do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E Deus disse: eu vos amei com amor eterno, vos atraí a mim. Esse mesmo princípio aconteceu conosco. Deus nos viu de longe e nos amou com amor eterno. E se aproximou de nós, mediante a obra consumada por Jesus Cristo no Calvário. Nós que estávamos perdidos, ouvimos a mensagem da cruz. O Espírito Santo nos convenceu do pecado e do juízo da justiça. E nós rendemos-nos a Jesus Cristo. Nós nascemos de novo. Fomos nós que tínhamos um grande vazio em nosso interior, agora foi preenchido. Fomos selados pelo Espírito Santo. Fomos batizados no Espírito Santo. Uma única vez, no momento que nós nascemos de novo, recebemos o batismo do Espírito Santo. Ele habita em nós. Deus habita neste corpo de barro. Como está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Deus habita em cada um de nós, que somos nascidos de novo. Somos a família de Deus. Somos membros da família de Deus. Efésios 2, 19, 20. Somos membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12. Somos parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Tito, capítulo 2, versículo 14. Somos parte de uma nação santa, um povo separado para Deus, como está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nós somos homens e mulheres de fé, que temos andado, corrida da fé, de cabeça erguida, como está em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Oh, amados irmãos, que privilégio! Nós fomos selados pelo Espírito Santo, batizados no Espírito Santo. Então, o batismo aconteceu uma única vez, no momento que nós nascemos de novo. Agora, a plenitude do Espírito Santo, nós vamos falar hoje, é algo contínuo, um processo contínuo de ser cheio, de ser guiado pelo Espírito Santo no dia a dia, andando em novidade de vida, como está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 4, parte B, né? Andando em novidade de vida. Olha o propósito do batismo com o Espírito Santo, né? É entendido como a capacitação divina para o serviço ao próximo e uma abertura para a manifestação sobrenatural de uma vida consagrada a Deus. O Espírito Santo nos capacita, o Espírito Santo nos enche, o Espírito Santo nos orienta no caminho que devemos andar. Então o batismo é entendido como uma capacitação. Ele nos capacita, ele nos dá discernimento, ele nos orienta para sermos um troféu da graça nas mãos do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Uau! Você está entendendo esse princípio nesse momento? Sabe? O momento do batismo foi no momento que nós nascemos de novo, entregamos a vida a Jesus. E a evidência inicial é cada um de nós começamos a viver uma vida prática com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. A plenitude do Espírito Santo, nós vamos falar muito sobre isso hoje, né, sobre o batismo e a plenitude. Enquanto o batismo foi a habitação de Deus, a capacitação de Deus, a habitação de Deus por meio do Espírito Santo em nós e nos capacitando para a vida cristã, a plenitude é algo contínuo, de viver uma vida sobrenatural, uma vida rendida ao Espírito Santo, permitindo que Ele nos oriente e nos dê discernimento de cada decisão, de cada passo de que nós damos em nossas vidas. Então, amados irmãos, é uma experiência contínua de ser cheio e dominado pelo Espírito Santo, em vez de apenas uma experiência única, como é o batismo do Espírito Santo. Então, a plenitude é algo
cheio, algo contínuo e ser cheio e dominado pelo Espírito Santo, em vez de ser uma experiência única, como é o batismo do Espírito Santo, que acontece no momento que nós somos selados, que nós nascemos de novo. O objetivo, a plenitude, visa um crescimento espiritual e um relacionamento mais profundo com o Deus de Israel, o nosso Deus. O nosso Deus. Amados irmãos, a diferença, enquanto o batismo do Espírito Santo é algo único e acontece no momento que o crente nasce de novo, a plenitude é viver uma vida contínua, rendida ao Espírito Santo. E assim, você vai, você e eu, cheio do Espírito Santo, podemos, né, manifestar os dons do Espírito, ou fruto do Espírito. É o que nós vamos falar muito nessa aula de hoje. Em resumo, o batismo é um ato único, inicial, que representa a união do crente com Cristo por meio do Espírito Santo. É a promessa de Jesus, em João 14, falando do Consolador, aquele, não vos deixarei só, enviarei um Consolador. Ele vai habitar em vós. Jesus, ele morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia. Depois de 50 dias aconteceu o Pentecostes. Mas antes, 40 dias depois da ressurreição, ele subiu aos céus e no Monte das Oliveiras, à vista de mais de 500 pessoas. 10 dias depois, ou seja, 50 dias depois da ressurreição, teve o Pentecostes, o início da Igreja de Jesus Cristo, com o selo do Espírito Santo a cada um que confessou ou confessaria Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Romanos 10, 9, Paulo disse: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, aquele que confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador pessoal. A diferença, então, do batismo é um ato único, inicial, representa a união do novo crente, ou do crente, com Cristo, pelo Espírito. Enquanto a plenitude é um estado contínuo, diário, de estar cheio do Espírito Santo, que deve ser buscado ativamente por cada um de nós, como filhos de Deus. Enchei-vos do Espírito, e jamais satisfazeis as concupiscências da carne. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso nessa aula. Então, a diferença de batismo, habitação e plenitude. As diferenças de batismo, habitação e plenitude do Espírito Santo residem na natureza da experiência, seu propósito e sua frequência. Por exemplo, a habitação do Espírito Santo. Nós sabemos que cada um de nós que somos nascidos de novo, nos tornamos morada permanente do Espírito Santo, né? E que aconteceu no momento da conversão, no momento que nós nascemos de novo, no momento que nós nos rendemos a Jesus Cristo. Fomos batizados pelo Espírito Santo, né? E o propósito marca cada um de nós como filhos de Deus, como propriedade exclusiva de Deus, como está em Tito, capítulo 2, versículo 14. E capacita cada um de nós a lutar contra a natureza pecaminosa, vivendo uma vida de santidade. Em Gálatas capítulo 5, versículo 17 está escrito, Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura sejais do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. A plenitude do Espírito Santo requer de nós uma busca por rendição à palavra de Deus.
nos leva a encher-nos do Espírito Santo, a submeter-nos à palavra de Deus diariamente, continuamente, rendendo ao Espírito, procurando conhecer qual seja a perfeita, agradável vontade de Deus para as nossas vidas e submetendo a orientação do Espírito Santo, fazendo a diferença, vivendo uma vida de santidade. Nós somos santos por chamamento, fomos separados para Deus. Cada um de nós fomos separados para Deus. E eu quero que você entenda sobre isto nesta aula de número 8. Nós fomos separados para Deus. Cada um de nós que somos nascidos de novo. E o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, como eu falei na última aula, é a evidência de que nós somos de fato filhos de Deus. Filhos de Deus. Então a frequência é uma experiência única, o batismo do Espírito Santo é uma experiência única e permanente para todo cristão verdadeiro. Para todo aquele que é nascido de novo. Foi batizado pelo Espírito Santo. Foi selado pelo Espírito Santo. Até o dia que o próprio Espírito Santo vai apresentar a noiva ao noivo no arrebatamento da igreja. Uau! Então, falando um pouco mais sobre o batismo do Espírito Santo, é uma experiência distinta da habitação, frequentemente descrita como um revestimento de poder ou uma imersão do Espírito, que ocorre no momento de nascer de novo. O propósito, entenda isso, amados irmãos, é a capacitação e unção para o serviço no reino de Deus, pregação poderosa e recebimento de dons espirituais. Cada um de nós que somos nascidos de novo, somos dotados de dons espirituais. Cada um de nós. Não existe crente, uma pessoa nascida de novo, que não tenha pelo menos um dom espiritual. Todos nós. E os dons espirituais é para o serviço. É em prol do corpo de Cristo, em prol dos outros. E então a plenitude do Espírito Santo é um estado de ser cheio, dominado e controlado pelo Espírito Santo. Se você pode, abre a sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Vamos ver os versículos 16 a 21. Olha o que está escrito. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 21. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha, a carne milita com o Espírito, há uma guerra interior. Então, a plenitude do Espírito Santo requer de cada um de nós ser cheios do Espírito Santo. Submetendo ao Espírito Santo, para que não venhamos submeter a carne. Não submetamos a carne, porque somos guiados pelo Espírito e não estáis debaixo da lei. Romanos 6, 14 e 15. Porque estou debaixo da graça e não da lei, a vez de pecar? De modo nenhum. De modo nenhum. Então, nós temos de fazer morrer a natureza pecaminosa. E quanto mais nós vamos crescendo em novidade de vida, submetendo ao Espírito Santo no dia a dia, mais maduro vamos ficando
cada um de nós, mais cheios do Espírito Santo, quanto mais rendemos a palavra de Deus, vivendo uma vida santificada, porque esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Nós vamos ver isso daqui a pouco em 1 Tessalonicenses capítulo 2. A vontade de Deus é a nossa santificação, nós fomos separados para Deus. Então há um conflito entre nós, entre a carne e o Espírito. Nós não estamos debaixo da lei. A lei, sabe, é boa, é um aio que liga a Cristo. Jesus disse em Mateus 5,17, eu não vim revogar a lei, vim cumprir. Paulo disse em Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê. Por quê? Porque Jesus Cristo cumpriu a lei de modo completo. Por isso não estamos debaixo da lei, sim da graça. E estando debaixo da graça significa que nós somos batizados pelo Espírito Santo, selados pelo Espírito Santo e temos que viver a plenitude do Espírito Santo, ou seja, cheios do Espírito Santo. As nossas ações, as nossas decisões são fundamentadas na palavra de Deus. E assim nós nos rendemos ao Espírito Santo, rendemos a obra consumada e vivemos uma vida plena em comunhão com Deus e com os irmãos. E a plenitude do Espírito Santo faz com que nós possamos pregar a palavra de Deus com poder, com ousadia, sem medo. E é uma frequência, é uma experiência repetitiva e contínua, né? E por isso há sempre a exortação para enchei-vos do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, olha comigo lá. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Versículo 13 está escrito: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito, aquele mesmo que Jesus prometeu, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade. O batismo no Espírito Santo é um evento que insere a todos os cristãos, sem distinção. Todo aquele que é nascido de novo, seja judeu, seja grego, seja gentil, seja escravos ou livres, se é nascido de novo, ele é batizado pelo Espírito Santo. Agora, a plenitude é estar cheio, uma vida contínua de rendição ao Espírito Santo por meio da palavra de Deus. Então, Deus nos batizou por meio do Espírito Santo e nos colocou em um corpo espiritual, o corpo de Cristo. Esse batismo é o ato pelo qual o Espírito Santo une os fiéis a Cristo, resultando em uma unidade e pertencimento à igreja, à noiva de Jesus Cristo. Então, alguns detalhes deste versículo de 1 Coríntios 12, né, fala da unidade no corpo de Cristo. O apóstolo Paulo usa a analogia de um corpo humano com muitos membros para explicar que, apesar das diferenças individuais, os crentes formam um só corpo, que é Cristo. Somos diferentes uns dos outros. Moramos em lugares diferentes, mas nós somos unidos pelo mesmo Espírito. Versículo 14, está escrito, de 1 Coríntios 12, 14, versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Há uma diversidade no corpo de Cristo. Nós somos membros deste corpo. Fomos regenerados, justificados, feitos novas criaturas. Fomos batizados pelo Espírito Santo no momento que nós nascemos de novo. E agora nós podemos viver a plenitude do Espírito, rendendo a palavra de Deus ao Espírito Santo que nos selou.
E assim, nós podemos desfrutar uma vida plena e contínua com Deus. E é pela graça, nós não merecemos. E tem a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo que realiza esse batismo, unindo todos em um único corpo, o corpo de Cristo. Isso significa que todos nós, de todas as origens, compartilhamos a mesma experiência espiritual de unidade com Cristo. De unidade, nós somos unidos. Lembra de 1 Pedro 2? O edifício espiritual, a pedra angular é Jesus. E nós somos pedras vivas no edifício espiritual. Estamos conectados uns com os outros. E o que nos liga, que nos dá liga um a nós, a massa, o cimento, é o amor. Como está em Colossenses 3,17. O amor nos liga, nós estamos conectados uns com os outros, selados, batizados pelo Espírito Santo, selados pelo Espírito Santo. Somos pedras conectadas uns com os outros. E nós estamos conectados a Jesus, a pedra angular. E Jesus está conectado a nós. Então nós somos o corpo, a família. Nós somos esse edifício espiritual, pela graça de Deus. E estamos correndo a corrida da fé, com os olhos na eternidade. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Amém? Amém? Hoje está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 37 e 38. Então, todos nós recebemos do mesmo Espírito, como está aqui. O texto também, aqui de 1 Coríntios 12, 13, o texto também afirma que todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito, reforçando a ideia de que todos os crentes, todos nós nascidos de novo, recebemos o Espírito Santo e a sua graça, e não apenas alguns. Você pode falar, fulano de tal recebeu o Espírito Santo, fulano de tal não recebeu. Opa! Peraí, se fulano de tal recebeu, foi batizado pelo Espírito Santo, e o outro fulano não foi batizado, então significa que esse fulano não é nascido de novo. Ele precisa nascer de novo. Ou talvez você está entendendo errado o batismo do Espírito Santo. Porque todo aquele que é verdadeiramente nascido de novo é batizado, foi batizado pelo Espírito Santo, foi selado pelo Espírito Santo, faz parte da família de Deus, faz parte do edifício espiritual, faz parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Cada um de nós que somos nascidos de novo. Cada um. E a passagem aqui de 1 Coríntios 12, 13, destaca que a diversidade de pessoas na igreja, judeus, gentios, escravos, livres, não deve criar nenhuma divisão na igreja, meus amados irmãos, mas sim mostrar a unidade alcançada pelo Espírito no corpo de Cristo. Sabe, é triste, mas muitas igrejas há uma divisão. Quem tem mais dinheiro senta na frente. Quem tem mais culto, estudou, foi para uma universidade, senta no outro lado. E quem não tem quase nenhum dinheiro fica lá atrás. Fica lá separado. Não é usado por Deus. Isto revela a imaturidade no corpo de Cristo. Da liderança no corpo de Cristo. Porque nós fomos batizados pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito que batizou um milionário, batizou aquele que também não tem nada. Se cada um deles nasceu de novo, somos a família, somos o corpo. E como corpo não tem como um viver separado do outro. Como assim? Tem como o corpo sair sem o pé, e sair mancando, pulando? O corpo pode sair sem um braço, sem uma mão, sem um dedo? Eu ficaria aleijado. Somos o corpo, somos membros uns dos outros. Há uma diversidade, independente do nível social, independente de se a pessoa tem dinheiro ou não tem, independente se ela é iletrada ou não. Se é nascida de novo, foi batizada pelo Espírito Santo e tem um grande valor no corpo de Cristo. Essas pessoas precisam ser, todos eles, ser acolhidos com amor, o amor de Deus. Tem pessoas na igreja fazendo panelinhas. Vamos ter um aniversário, vamos convidar meus achegados aqui.
Vamos fazer isso aqui para fulano de tal, ciclano, e divide o corpo de Cristo. Anula a unção do Espírito Santo no corpo. Eu sei que tem amigos mais chegados, né, na igreja, no corpo local, mas nós nunca podemos desprezar um membro do corpo de Cristo. Julgar e desprezar. Somos a família de Deus. Somos membros uns dos outros. Estamos crescendo em novidade de vida. Temos o selo do Espírito Santo. Fomos batizados no Espírito Santo. Fomos capacitados pelo Espírito Santo. Todos nós, independente de se você senta na última cadeira ou na primeira cadeira, ou se você está no louvor da igreja, ou pregando, ou se você dá 1 milhão no dízimo, ou se você dá uma notinha de 1 centavo. Nós todos somos a família de Deus. Por isso, precisamos de maturidade do Espírito Santo para não julgar e dividir o corpo de Cristo. Jamais. Por isso é importante essa aula, né? A plenitude e enchimento para o serviço. Abre a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Versículo 18 está escrito: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. A plenitude e enchimento refere-se a estar continuamente sob o controle e a influência do Espírito Santo de Deus, que nos capacita para uma vida de serviço e santidade. E santidade. E santidade. O apóstolo Paulo contrasta a embriaguez com vinho, que leva à dissolução e perda de controle, com o enchimento do Espírito Santo, que ao contrário resulta em maior domínio próprio e uma vida alinhada com a vontade de Deus. Então, nós precisamos entender que o Espírito Santo nos batizou e a plenitude refere a nós a uma vida contínua, rendendo ao Espírito Santo, submetendo a palavra de Deus, enchendo-nos do Espírito Santo. E as implicações para o serviço e santidade, por exemplo, controle e orientação. Ser cheio do Espírito significa ceder o controle de todas as áreas da vida, a direção e orientação do Espírito Santo. Isso resulta em ações, decisões e sentimentos que refletem a natureza de Jesus Cristo. E assim o Espírito Santo vai nos moldando, nos formando o caráter de Jesus em nós, em cada um de nós. A plenitude do Espírito Santo capacita a cada um de nós com sabedoria e a força necessária para realizar a obra de Deus e servir uns aos outros de maneira eficaz. Por isso, a humildade é tão importante em nossas vidas. Ser manso, ser humilde. Nós vamos falar daqui a pouco sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Oh, amados irmãos, quando nós submetemos a palavra de Deus, nos rendendo ao Espírito Santo, nós nos enchemos transbordamos do Espírito Santo. E aí as nossas atitudes, as nossas ações refletirão no que Deus deseja para nós, revelado na sua palavra. Santificação e pureza. Estar cheio do Espírito é um processo contínuo que permite o Espírito purificar cada um de nós de dentro para fora, ajudando-nos a viver uma vida santa, separada do pecado e agradável a Deus. A santidade é um resultado natural da submissão
a palavra e a obra do Espírito Santo em cada um de nós. Então, Deus, o Espírito Santo trabalha de dentro para fora na vida de cada um de nós, né? É um processo contínuo e dá essa liberdade do Espírito Santo agir em nós, através de nós, e nós podemos viver uma vida santa, separada e agradável a Deus no nosso dia a dia, no nosso andar. Por isso é tão importante você entender a questão do batismo do Espírito Santo e a plenitude do Espírito Santo, né? Os versículos aqui do capítulo 5, olha lá comigo, vamos ver 18 a 21, está escrito: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha só, amados irmãos, esse versículo descreve as manifestações práticas dessa plenitude que inclui o louvor, falar entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, a gratidão constante e a submissão mútua no temor de Cristo, evidenciando uma vida de serviço e comunhão uns com os outros e com Deus. Uma comunhão plena. Então é tão importante para nós. Deixa eu ver aqui como nós estamos de hora aqui. Ok, ainda estamos bem. Estamos bem. Mas então nós precisamos entender que Deus, Ele está sempre nos capacitando e nos orientando e nos transformando de dentro para fora. O Espírito Santo trabalha no mais profundo do nosso íntimo. Lembra de 1 Coríntios 12? 1 Coríntios 2, versículo 11? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, que o Espírito Santo perscruta as profundezas de Deus. Esse mesmo Espírito que perscruta as profundezas de Deus, ele nos selou, ele perscruta as profundezas de cada um de nós que nascemos de novo. E ele nos capacita para que nós possamos andar em novidade de vida. Em resumo, a plenitude do Espírito Santo não é um evento único, mas um estado contínuo de rendição e influência divina, que transforma o caráter do crente e o capacita a viver de forma santa, a servir a Deus e aos outros de maneira eficaz. Lembra que Paulo disse em Filipenses 4:8? Irmãos, o que deve ocupar seus pensamentos? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se algum valor existe, seja essas coisas que ocupem os vossos pensamentos. Sabe, quando nós submetemos ao Espírito Santo, a plenitude do Espírito, o enchimento do Espírito Santo, diariamente, continuamente, nós vamos pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é puro, tudo que é amável. Essas coisas refletem o caráter de Cristo em nós. Em nós. Homens e mulheres salvos pela graça de Deus. Os aspectos práticos da vida cheia do Espírito, os aspectos práticos de uma vida cheia do Espírito Santo manifestam-se em comportamentos e atitudes diárias que refletem o caráter de Cristo e a orientação divina, resultando em transformação pessoal e impacto positivo nos relacionamentos. Por isso,
é tão importante para nós ter uma vida devocional diária. Diariamente abrir a palavra de Deus e pedir o Espírito Santo para nos orientar, para nos dar discernimento, para nos dar maturidade, para nos dar a alegria de sermos membros da família de Deus. As principais manifestações práticas incluem, por exemplo, número 1, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Tem muitas pessoas no nosso meio que não têm discernimento de como colocar em prática o fruto do Espírito. Não são frutos do Espírito. O fruto do Espírito está no singular. O fruto do Espírito. A evidência mais visível é o desenvolvimento do fruto do Espírito, conforme está escrito em Gálatas capítulo 5. Olha lá comigo, Gálatas 5. O fruto, Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23. Mas o fruto, no singular, tá vendo, irmãos? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito, o amor, faz parte do fruto do Espírito. O amor de Deus acima de tudo. E também amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo. E eu falo não como a si mesmo, porque a lei fala, ama ao próximo como a ti mesmo. Muitas vezes nós não nos amamos como deveríamos nos amar a nós mesmos. Mas o que Jesus disse em João 15? João capítulo 15, Jesus diz o seguinte. Olha lá, abre a Bíblia sua comigo aqui, João 15. O Evangelho de João, capítulo 15. Jesus disse, versículo 9, Jesus disse, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. No versículo 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Versículo 16 e 17. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis o quê? Fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Como foi que Jesus nos amou? Um amor ágape, um amor de Deus, um amor incondicional. Ele diz, que outro mandamento vos dou. Não é que vos ameis uns aos outros como a si mesmo, como está na lei, mas outro mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Você pode amar um ao outro como Jesus te amou. Um amor que não procura o seu próprio interesse. Um amor que é benigno, um amor que suporta. O mais fraco no corpo é tão importante quanto o mais forte. Outro mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Um amor que abre mão de si mesmo em prol dos outros. Alegria, fala aqui também em Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito é amor, alegria. Paulo disse em Filipenses 4:4, alegrai-vos. Sempre, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai.
no Senhor. Às vezes somos tão fracos no nosso dia a dia, mas nós nos tornamos fortes quando nós submetemos a palavra de Deus, nos rendemos ao Espírito Santo. Diga ao fraco, disse Joel, diga ao fraco, eu sou forte. Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 12, 10, quando sou fraco, aí é que sou forte. Por isso tenho prazer na fraqueza, para que o poder de Deus se repouse sobre mim. Porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Paulo diz também outra que faz parte do fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz. A paz. Jesus disse em João capítulo 14, Jesus diz o seguinte, versículo 27, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dar o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é passageira. Por isso Paulo falou em Filipenses 4, versículos 6 e 7, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas todas as coisas sejam conhecidas diante de Deus, através das orações e petições. E o resultado? A paz que excede todo entendimento guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. A paz guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Outra aqui que faz parte do fruto do Espírito, a paciência. Nós, naturalmente falando, somos impacientes. Não é verdade? Quantas vezes nós agimos com impaciência em nossas vidas, no dia a dia? Talvez na fila do banco, talvez na fila do supermercado. Né? Você, sabe, não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Eu estou na fila do supermercado para pagar, né? E o caixa do lado ali está vazio, o outro está vazio, e eu estou aqui esperando porque eu sou o próximo a ser atendido. E de repente, a pessoa na frente passa um produto que ela não queria. Aí tem de chamar o gerente para vir ali cancelar. Aí você fica, ai meu Deus, e agora? Aí passa aquele cliente, é a sua vez. Quando o caixa vai te atender, aí vem o gerente para recolher o dinheiro. Os valores altos. Aí você, poxa, mas por que eu não fui para aquela outra fila? Ficamos impacientes. Somos, naturalmente falando, impacientes. Nós precisamos submeter ao Espírito Santo para sermos pacientes no nosso dia a dia. Em um capítulo lindo da palavra de Deus, é Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15 é um capítulo maravilhoso. Olha o livro para os irmãos aqui, só 2 versículos. Romanos 15. Romanos capítulo 15. Versículo 3 e 4 está escrito o seguinte. Romanos capítulo 15, versículo 3 e 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência, o nosso Deus, é o Deus do quê? Da paciência. Romanos 15, versículo 5. O Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Volta naquele mesmo ponto sobre o corpo de Cristo, de não anular um irmão no corpo por ele ter uma capacidade menor, ou por ele não ter tanto dinheiro quanto
outro, ou por ele não ter tanto estudo quanto o outro. Não devemos agir assim, porque quem age assim são meninos na fé. Meninos na fé. E nós não somos mais meninos, nós somos estudantes da palavra de Deus. Hebreus capítulo 6. Tem muitos que estão precisando voltar a tomar leitinho, quando era para estar comendo, sabe, coisas mais sólidas. 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. O amor é o quê? O amor é o quê? Versículo 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos-lhe a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Amados, o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, nas interações diárias. 1 Coríntios 16. 1 Coríntios 16, versículo 13 e 14, está escrito: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Nós submetemos ao Espírito Santo, rendemos-nos à palavra de Deus. E a manifestação do fruto será amando uns aos outros incondicionalmente. Somos a família de Deus. Se eu agia naturalmente com um irmão, deixando ele de lado, não vou fazer isso mais. Porque esse irmão é tão importante quanto qualquer outro no corpo de Cristo. Eu vou abraçá-lo, vou acolher e quero que ele faça parte da minha vida no dia a dia, porque nós somos a família de Deus. Nós somos membros uns dos outros. Nós somos o corpo de Cristo. Nós fomos batizados pelo Espírito Santo e podemos viver cheios do Espírito Santo no nosso dia a dia. Fidelidade faz parte do fruto do Espírito. Os compromissos uns com os outros, mas os compromissos com a palavra de Deus, com o nosso Deus. Mansidão e domínio próprio, sabe, faz parte do Espírito, do fruto do Espírito. Sabe, a mansidão, ser manso, ser humilde. Muitos de nós somos estourados. Qualquer coisa nós
nos estouramos, ficamos nervosos, saímos do controle. Domínio próprio. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, está ao derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Olha, sede sóbrios, ser manso, ser humilde, domínio próprio, não viver desequilibrado nas emoções, mas submetendo as emoções ao Espírito Santo, que é domínio próprio, faz parte do fruto do Espírito. Ok, vamos parar um pouquinho, vamos ter um intervalo de 5 a 10 minutinhos. Nós voltamos para a segunda parte da aula daqui a pouco, que nós vamos falar sobre a vida de oração e adoração constante. É uma vida vivendo na plenitude do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, submetendo a palavra de Deus e sendo mais que vencedores no mundo tenebroso, como o que nós vivemos hoje. Amém? Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco nós voltamos, em nome de Jesus. Ok, estamos aqui de volta novamente, da parte 2 da nossa aula número 8. E se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, manda para o pastor Jerônimo, que ele vai encaminhar para mim, ok? E nós vamos responder aqui na aula, nas próximas aulas, amém? E nós falamos do fruto do Espírito. Qual que é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, né? Fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? E essas coisas fazem parte do fruto do Espírito. E nós podemos manifestar esse fruto em nossas vidas, vivendo na plenitude do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, no nosso dia a dia, como filhos de Deus, como membros do corpo de Cristo, mas também como membro, mas também com uma responsabilidade no corpo de Cristo. Seja qual for o seu dom que o Espírito Santo te deu, não é para si mesmo, mas para os outros, para o corpo. É só ler 1 Coríntios 12, nós vamos falar sobre isso mais para frente, não hoje, mas nas próximas aulas. Né? Meu dom é para o próximo, para o meu próximo, para o meu irmão, para a minha irmã, para o corpo de Cristo. A pessoa cheia do Espírito tem um desejo natural e crescente por comunhão íntima com Deus. Isso se traduz em oração intensa, uma vida de oração, de santificação no nosso dia a dia. Uma vida, plena de saber que aquele que habita em nós é maior do que está no mundo, como está em 1 João. Nós temos o selo, nós fomos batizados pelo Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo para viver uma vida plena em prol do corpo de Cristo. Então, a pessoa cheia do Espírito tem um desejo que nasce lá no profundo íntimo de orar, de ter intimidade com Deus, de comunicar com Deus. Como nós comunicamos com Deus? Através da oração. E como Deus comunica conosco? Através da sua palavra. De Gênesis e Apocalipse é a palavra de Deus. E Deus comunica conosco por meio da sua palavra. E o Espírito Santo age no nosso mais profundo íntimo, dando as boas-vindas à palavra de Deus, para que elas sejam rema em nossas vidas, prática em nossas vidas. E assim nós manifestamos o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre nós manifesta o fruto do... Meu celular está respondendo ali. Amados irmãos, oração intensa,
diária. Orai sem cessar. Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Em tudo dai graça. Louvor e adoração. Tudo isso faz parte de, sabe, uma vida plena, cheia do Espírito Santo. Louvor e adoração de coração, em vez de apenas rituais formais. Falando, sabe, entre si com salmos, com hinos e cânticos espirituais. Revelado aqui na palavra de Deus. Amando uns aos outros. Submetendo a palavra de Deus. Orando. Alimentando a nossa fé com a palavra de Deus. Porque o que alimenta a nossa fé é a palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17. A palavra de Deus alimenta a nossa fé. A palavra de Deus alimenta a nossa fé. E assim, nós agradamos a Deus. Porque Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós alimentamos a nossa fé com a palavra de Deus. O que alimenta o nosso coração. Jesus disse que o homem fala e age de acordo com o que está o coração. O que nós temos alimentado o nosso coração? Pastor Stevens falou certa vez, o que alimenta o nosso coração é a graça. O que alimenta a graça? A nossa fé. O que alimenta a nossa fé? A palavra de Deus. O que alimenta o nosso coração? A graça. O que alimenta a graça? A fé. O que alimenta a fé? A palavra de Deus. E aí, nós agradamos a Deus. E quando nós agradamos a Deus, andando por fé, amando uns aos outros, abrindo mão de nós mesmos em prol dos outros, manifestando o fruto do Espírito Santo através das nossas vidas, nós agradamos a Deus. E qual é o resultado? O que está escrito em Salmos 37, versículo 3 e 4? Salmos capítulo 37, versículo 3 e 4. Fala, confia no Senhor. Alimenta-te da verdade. A palavra de Deus é a verdade. Agrada-te do Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. E qual é o resultado? Versículo 4, parte B. E Deus satisfará os desejos do teu coração. Confia no Senhor, alimenta-te da palavra, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Está vendo que tudo é um conjunto de viver uma vida na plenitude do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, uma vida de oração, uma vida de adoração, uma vida de comunhão, uma vida, sabe que, rendida aos pés da cruz de Cristo Jesus. Isso faz toda a diferença em nossas vidas e nós podemos impactar os irmãos no corpo local, podemos impactar outras igrejas, podemos impactar nossa cidade, nosso estado, nosso país, nós podemos impactar o mundo com a palavra de Deus, vivendo uma vida rendida na plenitude do Espírito Santo, rendida ao Espírito Santo. Gratidão constante a Deus por todas as coisas. Em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Obediência e submissão à vontade de Deus em nossas vidas. Obediência e submissão à vontade de Deus. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 a 8. Viver cheio do Espírito Santo significa permitir que Ele tenha controle total da nossa vida, submetendo a vontade humana à vontade divina. Submetendo a nossa vontade humana à vontade divina.
submissão mútua e respeito nos relacionamentos, no temor de Cristo. Arrependimento sincero. Quantas vezes nós necessitamos de arrependimento sincero? Quando nós machucamos um irmão com palavras, com atitudes, o Espírito Santo entristece. Em Efésios 4:30. E não vos entristeceis o Espírito. Então nós precisamos de arrependimento, confessar, pedir perdão. É tão grande para nós quando nós humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus, pedindo perdão, confessando que erramos. Buscar diariamente pela santificação, uma vida consagrada. 1 Tessalonicenses capítulo 4, olha lá comigo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 3 a 8 está escrito: Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lasciva, como os gentios que não conhecem a Deus, e que, nesta matéria, ninguém ofenda, nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus nos chamou, porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. A vossa santificação. Somos santos por chamamentos, separados para Deus, para viver a plenitude do Espírito Santo. Uma vida cheia, contínua, cheia do Espírito Santo. O testemunho ousado e a capacitação para o Espírito. O Espírito capacita o crente, o nascido de novo, a ser uma testemunha eficaz do Evangelho. Tem gente, amados irmãos preciosos, que senta perto do incrédulo e não fala uma palavra, mas a sua vida é tão rendida ao Espírito Santo, ele vive tanto na plenitude do Espírito Santo, que a sua própria vida dá um testemunho para o incrédulo de que aquela pessoa que está rendida ao Espírito, é diferente. Ela impacta as pessoas à sua volta, simplesmente por viver rendida ao Espírito Santo. Aí aquela pessoa que está ao lado, que não conhece Jesus, fala: o que está acontecendo? Vocês já viram aquela música, acho que não sei se canta na África, que é cantado na televisão? Um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes incomoda muito mais. 3 elefantes incomoda muita gente. 4 elefantes incomoda muito mais. Um crente rendido ao Espírito Santo incomoda muita gente. 2 crentes incomoda muito mais. 3 crentes incomoda muito mais. Aí as pessoas falam: eu quero ser igual essa pessoa, eu quero conhecer o Deus dessa pessoa. E elas têm a oportunidade de ouvir da sua boca o testemunho das boas novas de Jesus Cristo e nascer de novo. Então o Espírito Santo faz esse trabalho, ele capacita o crente a ter uma testemunha eficaz do Evangelho. Ousadia em compartilhar a fé, o testemunho, a palavra de Deus. Paulo falou em Romanos capítulo 1, versículo 16,
Eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é poder de Deus para a salvação do judeu e do gentil. Uau! Uso dos dons espirituais para edificar a igreja e servir aos outros de maneira extraordinária. O Espírito Santo, ele nos capacita para que nós possamos usar os nossos dons no corpo de Cristo. Transformação de situações e a manifestação do poder sobrenatural de Deus, como cura e libertação, dependendo da submissão ao Espírito Santo. Deus continua hoje, irmão, curando, libertando, transformando, suprindo. Deus continua fazendo milagres, milagres da graça. E quando nós nos submetemos ao Espírito Santo, nós rendemos ao Espírito Santo que nós fomos batizados, selados pelo Espírito, vivendo na plenitude do Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo, nós vamos impactar os outros. Aí vem cura, aí vem transformação de dentro para fora, aí vem libertação, aí vem provisão, aí vem relacionamentos restaurados, aí vem, sabe, os milagres da graça de Deus. Relacionamentos transformados pela graça de Deus. A plenitude do Espírito impacta positivamente todos os relacionamentos, promovendo o perdão, o amor e a unidade. Perdão das ofensas. Colossenses capítulo 3. Lembra que nós falamos que Jesus disse: outro mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ele abriu mão da sua própria vida em favor de você e de mim, para que nós tornássemos a família de Deus. Cheios do Espírito Santo, selados pelo Espírito Santo, batizados pelo Espírito Santo, selados pelo Espírito Santo e vivemos na plenitude do Espírito Santo. Ele nos capacita no dia a dia para o serviço. E assim como Jesus nos amou, devemos amar uns aos outros também. Já Colossenses 3, versículo 12, está escrito: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Jesus disse: outro mandamento vos dou, que amei-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí Paulo diz: perdoai uns aos outros como eu vos perdoei, como Jesus vos perdoou. Jesus não lembra mais dos nossos erros, dos nossos fracassos. Perdoados, esquecidos, e se foram para sempre. A música do pastor Stevens fez mais de 40 anos atrás, 50 anos atrás. Perdoados, esquecidos, e se foram para sempre. Seu sangue cuida de mim. Ele cuidou de quem eu sou. Ele cuida de quem eu sou. Ele cuidou de mim, quem eu fui. Ele cuida de quem eu sou.